E o Acontece na Região está em Lençóis Paulista. Estou aqui no Hospital Nossa Senhora da Piedade, com a dona Gertrudes Moreira Campanari, que durante décadas cuidou da rouparia aqui do hospital e que agora, aos 91 anos, está deixando essa atividade voluntária. Dona Gertrudes, é um prazer falar com a senhora, por tudo que a senhora representa dentro de Lençóis Paulista, pelo trabalho que a senhora desenvolveu aí nesses 90 anos de vida, né, junto a várias entidades, não é só o Hospital Piedade. Dona Gertrudes, como que a senhora chegou no Hospital Piedade? Quando foi isso? Foi em 1991. Eu fui, então, convidada para ajudar, tomar conta da rouparia do hospital, que na época todos os hospitais estavam numa crise, todo mundo estava passando por crise. O nosso não era diferente, também estava. Tínhamos um provedor dinâmico, disposto a muito sacrifício pelo hospital, mas faltava muito, faltava pensar nas rouparias. E as irmãs franciscanas estavam deixando o hospital. Então, era uma necessidade em arrumar uma pessoa que assumisse essa parte. O hospital, né, ele completa 80 anos agora, o ano que vem, e ele teve uma transição, que ele era administrado pelas irmãs, né, franciscanas, e depois ele passou a ser um outro tipo de entidade. Dona Gertrudes, e esse seu serviço, a senhora criou uma sociedade? De início, ele disse que eu poderia fazer o meu projeto. E pensando muitas noites sem dormir, e aí então eu bolei assim, que eu iria convidar as esposas dos médicos, os médicos, que eram os primeiros para participar dessa sociedade. Na época, eu estava com quase todo o corpo da medicina aqui, né, do hospital, quase todos estavam me apoiando, apoiam até hoje, mas tem alguns que eram assim, assíduos mais sobre os eventos, né, tudo que a gente fazia, show de prêmios. E agora, porque passaram-se os anos, né, 32 anos, então tem muitos que estão cansados, querem ficar em casa para descansar. E eu então entendo perfeitamente isso. E aí eu comecei, então assim, eu vim fazer uma visita ao hospital para ver como que estava, para ter coragem de falar não para o provedor. E chegando, visitando o hospital, eu percebi as necessidades, as roupas precisando ser renovadas, e eu não tive coragem de falar não. Falei, vou para casa, arregaçar as mangas e vou começar. E aí eu comecei, fiz a primeira reunião com as esposas dos médicos e com a diretoria, porque foi formada uma diretoria. Eu era presidente. Eu tinha, na época, Lucinha Marum, segunda presidente, e depois o Nilson Capelari era o tesoureiro, e o secretário, desde a fundação, era meu genro, João Carlos Lorenzetti. Mas, mais ou menos assim, o que o serviço de rouparia ele fazia ou ele faz ainda hoje? A rouparia, ela é responsável por toda a rouparia do hospital. E também, até o ano passado, que deu ainda o dinheiro, porque às vezes não dá, a gente manteve os colchões e travesseiros e cobertores, além de todo o enxoval, que é os pijamas, camisolas, jaleco para cirurgia, roupa do centro cirúrgico, campo cirúrgico, toalhas de banho e rosto. E, enfim, todo o hospital ele está mantido assim por essa de sociedade. Mas a sociedade, por exemplo, a senhora só comprava os tecidos e confeccionava, ou ela é responsável pela lavagem também? Não. No começo eu formei, porque era difícil pagar uma costureira
para fazer toda a costura do hospital. E ele já tinha uma costureira aqui, mas era uma senhora de idade, e eu vi que havia necessidade porque precisava de mais roupas, porque como assim, muita gente não sabe, a roupa tem que descansar 24 horas, porque se ela não descansar, ela dura menos. Então, depois da lavagem, ela tem que ficar no mínimo 20 horas. E não estava dando, então se gastava mais roupa. E aí eu comecei a fazer os eventos que era possível para eu poder comprar as roupas que o hospital necessitava. E assim consegui uma equipe de senhoras de lençóis, que eu tenho saudade, porque algumas já não estão mais entre a gente, e fiz uma escala de 2 costureiras voluntárias por semana. E a gente conseguiu, no primeiro ano, manter assim. Já no segundo ano, teve algumas que mudou, outra que não podiam mais pela saúde, e aí precisamos de ter a costureira, uma costureira auxiliar da senhora de idade, que já nem está conosco mais. E elas vinham e davam o dia, a tarde toda na costura. Então, nós estávamos vencendo toda a roupa necessária do hospital. Aí, depois foi passando, aí entrou uma outra costureira, depois da saída da dona Adelina, e aí ela ficou aqui, que ela até hoje ela costura. Só que hoje ela costura na casa dela. Ela tem um marido aqui na cama já há muitos anos, então ela precisa costurar. Aí a sociedade tem uma verloqueira que ganhamos do Daniel Zilo, a gente foi pedindo as coisas, né? E a máquina Singer, profissional mesmo, né? Própria, que é uma máquina maior, ela é da sociedade. Ela está, já a nova presidente já está tomando consciência de tudo que eu adquiri com o dinheiro da sociedade. O que eu dei várias peças, várias coisas para eventos, para bazar da Facilpa, que precisou muita coisa, e eu dei, que foi uma intenção minha, mas tem algumas coisas também que a gente comprou com o dinheiro da sociedade. Dona Gertrudes, a senhora sabe falar quantas peças o hospital usa? Número de lençol, essas coisas? Tem uma ideia? Eu vou dizer que até há um ano atrás eu era capaz de dizer, porque agora eu teria que estar com o papel do relatório do ano de 2022, eu precisaria estar aqui. Eu não trouxe, porque eu não sabia direito o que eu teria que falar, mas eu sei que com as roupas em estoque, eu vou falar mais ou menos, com as roupas em estoque e a roupa que usou durante o ano que foi confeccionada, ela dá, acho que mais de 3.000 peças. Porque não parece, mas usa-se muito. Porque quando as pessoas estão doentes, as camas têm que ser trocadas mais, pijamas mais, toalhas de banho mais, o centro cirúrgico trabalha mais, tem mais toalha, tem campo cirúrgico, a gente não pode deixar faltar, porque aparecem em cirurgias, casos de emergência, tem que estar tudo em prontidão. Agora vamos mudar um pouco essa conversa. A dona Gertrudes já me contou aqui que ela não foi convidada a assumir o serviço, né? Ela foi meio que intimada. Na época, o seu Tonico Lorenzetti, ex-prefeito, era o provedor do hospital, e eles têm um parentesco, e ele colocou uma reportagem no jornal
anunciando que ela faria esse serviço. Então, meio que ela foi designada, né? Além dessa história, né, peculiar, tem boas histórias, dona Gertrudes, para contar? Tenho sim, tem muitas histórias. Muitas vezes a gente vinha para o hospital meio assim preocupada, triste, mas encontrando pessoas que trabalham aqui, que é umas pessoas maravilhosas, que eu gosto muito, admiro e respeito pelo trabalho. E então a gente saía assim melhor do que entrou. Mas tem algumas histórias também que é relacionado a doações para o hospital. Uma vez eu estava vendo que as máquinas de lavar estavam já com alguma fiapa assim da própria parede, que é metal. E então, no bater, estava danificando algumas peças. Aí a costureira, as lavadeiras, me colocou a par disso, né? Eu vi que tinha vários rompimentos no tecido. E então eu fiquei tentando ver se eu conseguia uma lavanderia nova. Mas foi difícil, fiquei uns 2 anos atrás disso. Dinheiro não sobrava, não tinha jeito da sociedade comprar. Eu não tinha coragem de pedir para o hospital, porque eu sabia a luta do hospital para sobreviver. Porque todo mundo sabe que todos os hospitais são assim. Então, eu fiquei. Aí, um almoço na minha casa, eu estava com uma sobrinha, que eu gosto muito, que já não está entre nós. E aí ela chegou e disse: tia, o que a senhora quer neste Natal para ser feliz? Eu olhei para ela, e ela pensando que eu fosse pedir uma viagem, eu fosse pedir um presente, né, uma joia. E ela falou assim: o que a senhora queria, tia? Eu falei: eu queria uma lavanderia nova para o hospital. Aí ela então olhou para mim, olhou bem, porque ela me ofereceu para viagem com ela, tudo, mas eu nunca fui. Aí eu fiquei quieta, porque eu vi que ela não continuou o assunto. Aí almoçamos, ficamos até tarde lá, era Natal, e na hora de ir embora ela me abraçou forte e disse: tia, pode ser feliz, porque a senhora já ganhou a lavanderia. Olha só, tá vendo, gente? A dona Gertrudes, né, eu conheço ela já há alguns anos, ela tem muitas histórias. Ela sempre assim se dedicou muito em ajudar o próximo. E essa ajuda ao próximo, como que é o sentimento da senhora em poder ajudar o próximo? Como a senhora se sente? Eu tenho assim, eu não preciso de nem agradecimento. No começo eu fiz um trabalho assim, como formiguinha por baixo da terra, que poucas pessoas conheciam o trabalho aqui. Teve gente que era 10 anos já da sociedade e não a conhecia, não sabia de que existia esse trabalho. E então eu penso assim: quando uma pessoa está doente, e nós podemos fazer essa comparação conosco mesmo, porque quando uma pessoa está doente, com dor, ou está com um desarranjo, né, de estômago, e que a cama fica molhada, quando a enfermeira entra, porque isso aconteceu comigo, quando a enfermeira entra, ajuda a pessoa, a higiene, e depois põe um lençol limpo, quando a gente sente, que a enfermeira sai, a gente sente um alívio. Para mim, só esse alívio do meu irmão, do meu próximo, paga todo o meu trabalho, todas as noites que eu fiquei sem dormir. Porque antes de todos os eventos, também algumas noites eu não dormia. Dona Gertrudes, e a senhora deixa essa rouparia, deixa essa sociedade, porque também
está na hora, né? 91 anos, ela tem que descansar um pouco. E quem assume esse legado? Quem vai ter a missão de substituir a senhora? Olha, é uma pessoa dinâmica, uma pessoa preparada, e eu gosto muito dela, é uma pessoa de confiança. E ela, sabendo que eu estava já há 2 anos procurando uma substituta, ela ficou sabendo, como eu conheço há muitos anos, ela veio até a minha casa e dizer que ela poderia nos ajudar, mas ela queria fazer um trabalho de ajudar. Aí eu disse para ela: não, mas eu estou precisando de uma presidente. Falei: eu preciso de uma pessoa que assuma a direção, porque eu não aguento mais. A minha cabeça e o meu coração pensa, faz projeto, só que o corpo não responde mais. Eu tenho que me amparar para andar, não ando mais sozinha, não dirijo mais, porque eu pegava meu carro, precisava ir no Elisur comprar alguma coisa para costura, eu ia. Agora eu não posso mais, né? E tudo tem o tempo, né? Eu tenho agora o meu tempo de ajudar o hospital, foi esses 32 anos. Agora é o tempo de outras pessoas que serão melhores do que eu, tenho certeza que vão fazer muita coisa boa para o hospital. E a senhora pode falar o nome delas? Ela se chama Nilceia, o segundo nome eu não lembro agora, mas é Nilceia Petenazzi. É uma pessoa excelente, gosto muito, e ela trabalha muito já para a caridade há muitos anos. Ela não mede esforços para ajudar o próximo. Então, eu tenho certeza que vai dar certo. A gente agradece a dona Gertrudes, é sempre uma aula, né, de amor, de compreensão, conversar com ela. E deseja sucesso para a Nilceia. A Nilceia, ela tem um trabalho já muito importante também em Lençóis, no voluntariado. E tenho certeza que ela vai substituir a senhora muito bem. Talvez não igual, né? Porque ninguém faz nada igual. Mas eu tenho certeza que com muita capacidade. Dona Gertrudes, muito obrigada e que Jesus continue iluminando. Obrigada, Conceição. A gente se conhece há muitos anos e é uma alegria muito grande ter você como amiga e amizade. Queria agradecer também todo o corpo do hospital, para enfermeiras, escriturárias, secretárias, médicos, e, enfim, todos, pessoas da lavanderia, que eu respeito muito, pessoas que trabalham no setor de limpeza, enfim, todos colaboraram comigo. Muitas vezes eu vinha para o hospital e eu já tinha até preciso entregar para a Nilceia, que me fiz fornecer um cartão da diretoria. Então, eu não precisava pedir licença para entrar, eu frequentava o hospital assim, normalmente. Então, isso daí são coisas que me ajudou muito. O provedor me ajudou também, todos os que passaram por aqui sempre me deram força, porque senão eu não conseguiria chegar a tanto tempo. Então eu quero agradecer a todos, desejar a todos muita saúde, que é o principal em nossa vida. Muita saúde, muitas felicidades, que Deus os proteja a todos. Amém.